Histórias com Henrique Dias. Olá, amigos do Guarujá na Veia. Hoje, o episódio número 10, especial. Estamos aqui com uma pessoa muito importante para mim, Isaura Gomes Dias. Tudo bem, dona Isaura? Sim, Henrique, tudo bem. Graças a Deus estamos aqui no Guarujá. Vamos começar a falar da família Dias e da família Gomes? Com todo prazer. Só dando mais um recadinho aqui pro pessoal. Hoje o programa não é ao vivo, estamos gravando, então não teremos comentários, infelizmente, interação com as pessoas, nem o sorteio, tá bom? Fica para o próximo programa. Dona Isaura, a senhora casou com Jorge Dias. Sim. Em 1955. Vamos falar um pouquinho... 17 de março de 55. 17 de março de 55. Vamos falar um pouquinho da família do Jorge Dias, que chegou em Guarujá em 1939. Os pais do Jorge Dias, a senhora conheceu, conviveu com eles, né? Sim, morei até junto com eles, ali na casa desses sicilianos. Que ficava ali perto da estação do trem. Isso, o trem fazia o balão ali, né, no nosso portão lá, porque a casinha ficava nos fundos e tinha um quintal grande, que já era Leomil. E ali o trem fazia a curva para voltar. Isso para quem não sabe, isso é Petrópolis com a Leomil. Hoje tem um edifício ali, inclusive tem o Bolo do Bom ali. Bem onde é o Bolo ali. Do Bom, era onde morava a família Dias em 1955. De quem era essa propriedade, dona Isaura? Da família siciliano. Dos sicilianos? É. E a senhora conheceu... A senhora parece que tinha... Uma delas era um pouco amiga da senhora, vocês conversavam amiga bastante? Não, mas a gente conversava de vez em quando a gente... Às vezes eu ia até o cassino, que seu pai trabalhava no cassino. E às vezes eu ia lá, mas era pouco. Mas eu conhecia essa senhora, sim. É a Laura e a... Isso. Eram duas irmãs, né? Laura e Violeta. Eu conhecia a Laura. E tinha o Paulo também, né? Tinha o Paulo, já falamos um pouquinho do Paulo siciliano, acho que em outra era entrevista. Uma família muito importante. Eles tinham muitas terras e áreas ali no canto do Tortuga, onde depois ficou aquela capelinha São Paulo, que era propriedade da família siciliana também. Também. Então, vamos falar um pouco mais da história dos Dias. Nas pesquisas feitas pelo seu filho, Henrique Dias, a senhora deve conhecer. Bastante. Ele fez algumas pesquisas e descobriu... O Bino Dias, que casou com a italiana, que era a Maria Luígia. Maria Luísa Fanti. Que nós chamamos a vida toda de Maria Luísa, mas recentemente, nas pesquisas feitas pela Vanessa Stelzer, que é nossa prima de segundo grau, e também bisneta da Maria italiana, né? Descobrimos que o nome dela era Maria Luígia. E o Bino era do interior do estado de São Paulo. Mas ele é no seu sobrenome, eu conheço Bino Dias. Sempre. É Dias, é verdade. Isso. Então, ele era do interior do estado de São Paulo. Nós temos aqui fotos, tanto do casal. Vamos mostrar agora, vou pedir para o Jailson apresentar o Jailson, que está hoje na direção técnica, aqui da rádio, nos estúdios da Rádio Litoral Paulista. Boa noite. Também da nossa assistente de produção, Jéssica Costa. Tudo bom? Então, beleza. Jailson, você pode, por gentileza, colocar a foto do casal Bino e Maria Luígia? Esse é o senhor Bino Dias. Esse era o seu sogro e a sua sogra. Minha sogra. O Bino nasceu na cidade de Araras. Isso mesmo. Por volta de 1965 a 69. Nós não temos a data exata. O pai dele era Joaquim Lourenço Dias. Esse eu nunca vi falar. A senhora não conheceu, porque ele morreu 50 anos antes da senhora casar com o neto dele. O Joaquim Lourenço Dias, ele é de 1846, ele vem a ser o avô do Jorge Dias e morreu em 1892. Nossa. Ali na região de São Simão e Santa Rita do Passa Quatro. Isso mesmo. Nós temos até uma foto da estação... temos a foto da estação de trem lá de Santa Rita, que a família Dias usou durante muitas décadas. Está na tela. Está aí a estaçãozinha, para quem gosta de saber essas histórias antigas do interior de São Paulo. É muito bom a gente ver essas coisas antigas, que hoje é tudo completamente diferente. E temos também a foto da igreja de Araras, onde foram batizados os filhos do Joaquim, que aí, no caso, eram cinco filhos.
o Bino Dias, que é o pai do Jorge Dias, a Bernardina Dias, o Santana Dias e o Antônio Dias. E tinha também mais um filho agregado, que a gente não tem o registro do nome dele completo. E essa família mudou-se depois de Araras para a região de São Simão e Santa Rita do Passa Quatro, onde nasceu o Jorge Dias, né, dona Isaura? Ele nasceu em Santa Rita do Passa Quatro. E era uma família que foram 13 filhos. 13 filhos. Ele era o caçula. A senhora conheceu quantos irmãos do Jorge Dias? Os que estavam vivos, que já tinham falecido alguns. Puxa pela memória. Conheci o Virgílio, conheci o Virgílio, José, conheci a Augusta, a Anitta, a Isabel, Lalinha, a Lalinha, o Zeca. O Zeca. Não, era o José, a gente chamava José, de Zeca. E tinha o Henrique também. O Henrique. O Marcílio, a senhora conheceu? Marcílio conheci. A senhora conheceu uns... Conheci quase todos. Quase todos, né? Porque dois faleceram crianças, né? Morreram porque eles já não eram tão novinhos. Agora, tem uma curiosidade na família do Jorge Dias, né? A mãe punha um nome e o pai punha outro. Sim. Aí né? isso era de praxe. Então, para vocês saberem, o primeiro filho do casal, Bino e Maria Luísa, foi o nome dele de registro, Albino Dias. Só que, na família, nós só chamávamos de tio Gílio, que era Virgílios. Que era uma homenagem que a Maria Luídia fez ao irmão dela, que era italiano, Virgílio. Uma família italiana que veio, mas depois voltou. A mãe não quis ficar, voltaram para a Itália. Mas a minha sogra já era casada com esse Bino Dias. Ela ficou. Essa é uma história muito curiosa. É uma das raras histórias de italianos que vieram para o Brasil. Ficaram alguns anos aqui, até onde nós temos o registro, eles ficaram cerca de 8 anos. E eles regressaram para a Itália, ficando apenas uma pessoa da família aqui, que era a dona Maria Luídia. Porque tinha se casado que já tinha se casado e já tinha filhos. E ela ainda não tinha, porque ela casou com ele com 15 anos. Não. Pelos registros ela tinha 17. 17, que seja, também era criança. Isso. Mas na época não, né? Na época não tinha esse tipo bom, de... ela casou contrariando os pais, né? Ela casou, aí eles resolveram voltar para a Itália. E levaram todos os filhos, inclusive os que nasceram no Brasil. E a família Fanti, no caso, né, regressou lá para a Itália e a gente só fez contato com eles novamente 100 anos depois. Só no ano 2000 nós conseguimos fazer contato inclusive, com esses filhos que eles tiveram aqui no Brasil, acho que eram 4, 2 eram homens, foram para a guerra, morreram na guerra. Só sobraram as mulheres. Só sobraram as mulheres. E então, passando um pouquinho desse, acho que nós mostramos a foto da igreja. Sim. Mostramos a foto da igreja. Já mostrou. Aí a senhora conheceu o Jorge Dias mais ou menos em que ano? Para falar a verdade, eu não lembro muito, não. Sim, 1 ano ou 2 anos antes da senhora casar? Não, 8 anos antes de casar. E a senhora morava no interior? Eu morava lá na fazenda do seu avô, Diamantino, no norte do Paraná. Isso. E eu fui criada lá, praticamente. Eu fui para lá com 7 anos. Certo. Então, os 4 filhos que meus pais tinham foram todos criados na mesma fazenda. E foi lá que o Jorge Dias conheceu a senhora? Não, que história é outra. Minha tia Lodovica, que era filha da dona Maria, casou com um brasileiro lá e teve 2 filhas. E ele era administrador de fazenda, da fazenda Ingá, lá em Andirá, onde hoje chama Andirá. Certo. E ela se casou com ele e teve 2 filhas, que são minhas primas. E, enfim, foi assim a história. E fui criada lá até casar. Né? Depois a minha tia mudou para Assis, pôs um restaurante. E eu fui para lá para estudar um pouco lá. Na casa da sua tia? Na casa da minha tia. Ela tinha um bar e um restaurante. Foi lá que você conheceu o Jorge Dias? Foi lá que o Jorge Dias estava de férias. Aqui no Guarujá. E eu ajudava a servir mesas, gostava. Eu tinha 16 anos. Tá. Então, aí que eu conheci ele. Então, eu agora me atrapalhei. Essa história é para a gente ter falado no segundo bloco. Mas nós vamos recapitular aqui.
Nessa vinda da família Dias para o Guarujá, eles vieram de Marília para São Paulo, ficaram um tempo ali em São Paulo. Sim, moraram em São Paulo. Qual era a rua mesmo? Timbiriçá? Timbiriçá, na rua Ficava ao lado da igreja do Carmo, Nossa Senhora do Carmo, né? Isso. E eles ficaram um ou dois anos por ali. E em 1939 mudaram-se para o Guarujá. Isso. Então, o Jorge Dias, na época, tinha cerca de 15 anos, para 16, e foi trabalhar já no cassino com uma indicação do cunhado dele, né? Que era chefe da Polícia Civil de Santos, é isso? Isso mesmo, ele era coronel. Guarda Civil, que chamava, né? Guarda Civil. Seu pai trabalhou na Guarda Civil que era cunhado do Jorge Dias, casado com a dona Augusta. Sim, ele era coronel. Iber Saraiva. E o Iber Saraiva era amigo do dono, do Alberto Quattrini Bianchi, e conseguiu colocar o Jorge Dias e outros membros da família também depois para trabalhar no cassino e no Grande Hotel. Foi isso? O seu pai trabalhou muitos anos no cassino. Muito mesmo. Depois com a prática, ele foi aumentando, mudando o tipo de serviço dele. Sim. Com a experiência que vai adquirindo no salão ali. Isso, claro. Tal, ele conhecia todo mundo. Essa gente milionária, seu pai conhecia a todos, porque eles não saíam de lá. Uma das nossas primas conta que ele punha o dinheiro no chão da varanda dessa casa esse chalé de madeira que tinha ali no centro, né? Para secar, né? Para tirar o bolor. E não tinha banco, né? Na época. Não, ainda não tinha banco no Guarujá. E tudo ali naquele ambiente. Vocês foram vizinhos da família Costa também, né? Sim, da dona Lourdes, seu José. E as filhas dele que eram amigas suas? Uma casou com o Paulo Paiva, a outra casou com o Paulo... Salda. É Terezinha e a Lúcia. Lúcia, casaram no mesmo dia, as duas. Inclusive, nós temos uma foto que não está aqui, desse casamento, onde aparece a dona Maria Luísa na janela. Não, dentro da igreja. Sentadinha no banco lá, que ela era vizinha das moças, né? Não, era vizinha, só separava o muro, assim. Eu morei lá quando eu casei, uns 2 anos. O Marco nasceu em São Paulo, mas depois eu voltei para o Guarujá. Porque na época que o Marco nasceu, faleceu a Lalinha, o seu Bino, e um mês depois faleceu a Lalinha. Então, vamos explicar aqui. Em 1955, ano que a senhora se casou. Isso. Né? Que a senhora se casou em março. E o Marco nasceu no fim do ano. Morreu o seu sogro e uma cunhada. Isso. Bem no finalzinho do ano. Sim, quando eu estava... Quase já virando para 56, nasceu o seu primeiro filho. Sim, 28 de dezembro. 28 de dezembro nasceu o Marcos Dias, que é proprietário do restaurante Almari. Né? Sim, senhor. A senhora tem comido no restaurante Almari? Tenho, está muito boa a comida, mudou o cozinheiro. Propaganda já? Vai ter que pagar aqui para o programa agora, fazer um jabá, não, mas né, é verdade, melhorou, está muito boa a comida. Está boa a comida lá, né? Gostosa. Tá, sim. E fechando aqui o bloco da família Dias, então a senhora se casou com o Jorge Dias. Onde vocês se casaram? Nós casamos lá na fazenda, o padre foi lá, o escrivão foi lá, a gente casou dentro Qual era o nome do município? Itambaracá. A senhora se casou em Itambaracá, Não. que na época chamava-se... chamava-se... Não era Jamborandi? Jaborandi primeiro, depois resolveram mudar. E Ingá era Andirá. Tá. Virou Andirá. Não, mas a senhora se casou na fazenda do seu pai. Ali em Itambaracá. Itambaracá. Uhum. E nós vamos passar agora, eu acho que já fechou. Temos mais alguma foto do primeiro bloco? Vamos só verificar se tem mais alguma imagem, aí a gente já fecha o primeiro bloco. Estamos conversando com Isaura Gomes Dias, foi esposa viúva de Jorge Dias, que chegou no Guarujá em 1939, já mais de 83 anos. Tem a foto do casal, Henrique. Vamos fechar com essa foto. Estamos falando da época que a senhora se casou, tem a foto do casal aqui. Está na tela. Olha, sua foto com o Jorge Dias. Isso. Esse eu conheci por 63 anos que eu morei 63 anos. Ele faleceu em 2017, né? Aos 93 em Miami. anos. Faleceu em Miami. Está lá sepultado lá em Miami.
E ele já tinha completado 93 anos, né? Então, são 5 anos já do falecimento do Jorge Dias, saudoso. Tem uma foto mais recente, Henrique, do casal com os filhos. E vamos fechar esse bloco, então, com essa foto da família. Foi a última foto feita em 2014, com todos o casal e os 4 filhos. Fala o nome dos seus filhos, dona Isaura. Marcos Dias, Angélica Dias, Henrique Dias e Maria Rita Dias. A Maria Rita é homenagem às 2 avós, né? As 2 avós, porque a minha mãe se chamava Rita e a minha sogra Maria. Isso. E tem o Marquinhos, né? A Angélica e o Henrique. Isso. O Marquinhos, né? E o Henriquinho. Com isso nós vamos fechar. Põe ciúme nisso. Então, isso é histórico, né? Histórico. Filho mais velho, né? Aquela coisa. A irmã também, a Angélica, era a queridinha do Jorge Dias, que é o que o pessoal comenta na cidade, né? Que o Marquinhos é o seu queridinho e a Angélica é a queridinha era a queridinha do Jorge Dias. Mas não tem problema. Vive todo espalhado. Um mora no país, outro mora no outro. Bem, gente, com essa parte mais cômica aqui da entrevista, nós vamos fechar esse primeiro bloco e vamos voltar para o segundo bloco, falando um pouco agora da história da Isaura, da família dela, onde ela morou, onde ela nasceu e essas coisas. Fiquem com a gente volta já já. Apoio Cultural, Livraria Edebooks Guarujá. A história de Guarujá, fase urbana de 1890 a 1956. Essa é uma edição de luxo, com capa dura, que contém 352 páginas com 27 capítulos. E para comprar, basta entrar no www.edebooks.net. Rádio Litoral Paulista. Contando Histórias, com Henrique Dias. Então, pessoal, estamos voltando novamente com a entrevista com Isaura Gomes Dias. Nesse segundo bloco, nós vamos falar um pouco da vida dela. Então, vamos lá, dona Isaura. Conta pra gente, onde a senhora nasceu e em que ano? Eu nasci 22 de novembro de 31, isso mesmo. Isso. Qual a cidade? Glicério. Glicério. Fica ali perto de Lins, né? Penápolis, Lins, naquela região ali da Noroeste. Conta por que a senhora nasceu lá? Os seus pais faziam o que lá? O meu pai veio de Portugal, chamado pelo pai dele, que vivia aqui. E ele vivia em Portugal, estudava na Universidade de Coimbra. Tinha 22 para 23 anos. E o pai, acho que teve problemas aqui e mandou chamar o filho para ajudá-lo aqui no Brasil. E ele veio, abandonou os estudos de madeira. Ele fornecia dormentes, né, que fala para as ferrovias. Trens. Ele trabalhava nisso, ele tinha essa empresa. Mas depois que o pai dele veio e... O Antônio Gomes, que era o pai do Diamantino, que é o seu pai. Então, o Antônio veio trabalhar com dormentes para as ferrovias, aí chamou o filho para resolver nessas questões. Talvez em partes de escritura, de fazer escritura, né? Sim. Porque eu não sei a qualificação de estudo do... Então, o seu pai nasceu em Portugal. Nasceu em Portugal, estudou lá até 23 anos. Tá. 22, 23 anos ele veio para o Brasil. E veio ajudar o pai. Abandonou, que ele estava na Universidade de Coimbra estudando. Tá. E aí ele se fixou ali na região da cidade de Glicério. Tá, que ali tinha uma estação de trem, né, na época.
E o pai dele, assim que ele chegou, logo ele sofreu um acidente, que ele foi pular uma madeira alta, como é que fala? Tora, né? E ele tinha uma arma grande, que não sei que nome que davam naquela época. Uma espécie de uma pistola, uma garrucha. Tipo não, era maior. Tá. Ele apoiou a arma na madeira para pular e disparou e ele morreu. Nossa. Logo. Aí meu pai não pôde voltar mais para Portugal, porque ele tinha cuidado da firma que eles tinham aqui. E ficou a irmã dele e a mãe em Portugal. Lá em Portugal. E meu pai nunca mais voltou para Portugal. Tá, aí ele se casou com a dona Rita. Com a dona Rita. Que aí, também era portuguesa, sua também, mãe portuguesa chegou ao Brasil pequenininha, né? Sim. Tinha 2, 3 anos, é isso? Não, a minha mãe tinha 5 e a minha tia tinha 6 meses. 6 meses. O casal, então, o pai da Rita e a mãe, que eram Sim, o Manuel e a Conceição. Antônia, minha avó se chamava Antônia da Conceição. Isso. E esse casal veio de Portugal, comecinho do século XX, né? 1900 e pouquinho, eles chegaram aqui, 1905, 1907, e também foram para a região lá de Glicério. Foram, mas depois eles foram para outros lados do estado mas de São Paulo. Onde o Diamantino conheceu a Rita? A senhora sabe essa história? Eu não sei. Essa história eu não sei. Mas nós temos uma foto aqui do Diamantino e da Rita. Vamos colocar, Jailson, por favor? Aqui está na tela, Henrique, é do Diamantino e da Rita na Praia das Pitangueiras. É isso, quando eles foram em Guarujá para conhecer a família. Isso aí foi em 1955. Isso, que eles foram em Guarujá para conhecer a família do jovem que eu ia casar com ele. Então, eles queriam conhecer a família antes de concordar com o casamento. Então, isso deve ter sido antes de 55. Ah, sim, foi. Ali estão o Diamantino, a Rita, e tem mais 2 pessoas. A senhora sabe, lembra quem são essas pessoas? Eram suas tias? Eram minhas cunhadas. Uma era minha cunhada, a outra acho que era sobrinha, a Lula. É. Qual cunhada? A Isabel ou a Lalinha? A Lalinha. A Lalinha? Então, essa foto deve ser anterior a 55, né? Ah, sim. 54. Por aí, ou 53. Ali está a Ilha Pombeva, Praia das Pitangueiras, né? Temos mais alguma foto da família Gomes aí, do Diamantino e da Rita? Tem uma com bebê no colo. Isso. Esse bebê era a Valquíria. A neta mais velha, né? A mais velha, casal. Que hoje já tem 70 anos. A neta mais velha. Um beijão para a Valquíria, que nasceu no mesmo dia que eu, né? Só que ela é 9 anos mais velha do que eu. Dia 17. E ela é a neta número 1 do Diamantino e da Rita. E da Rita. Quantos filhos o casal Diamantino e Rita tiveram, dona Isaura? 5 filhos. 5. Quem são? Ruth, Isaura, que sou eu, sou a segunda filha. O Diamantino, que foi o terceiro. E o Vitor foi o quarto. E a Olívia, a quinta. O Diamantino faleceu em 2004. O Vitor faleceu em 2016. E a Olívia faleceu em 2010. Isso mesmo. E então estão vivas a Ruth, que é a mais velha, e a senhora. Ele tem 92 anos, a minha irmã está muito doente, inclusive, infelizmente. Ela é a mais velha e a senhora nasceu logo em seguida, um ano depois. Sim, um ano e meio quase depois. Tá. Mas, assim, e a senhora, então, teve a sua infância, a senhora falou, ali entre a fazenda, depois morou com a sua tia, né? Morei com até se casar com o Jorge Dias em 1955. Isso. Nós temos umas imagens aqui também do cinema do seu pai. Porque seu pai foi dono de um cinema em Itambaracá? Ele construiu esse cinema nessa cidadinha que chama Itambaracá e mudou-se para Itambaracá. E lá ele trabalhou lá, pôs um cinema, ficou um tempo com o cinema, depois comprou um posto de gasolina, depois construiu outro posto. Eram 2 postos de gasolina, um cinema e a casa dele, que era praticamente tudo nas mesmas esquinas, né? Ali construíram 4 casas, né? Na esquina de cima foi os postos de gasolina e na de baixo foi o cinema e a casa dele. E a casa do Vitor e do Tino, que moravam todos no mesmo quintal. Na mesma propriedade. E tinha lá também aquele lugar que a senhora morou, na rua de trás, né?
lá em Itambaracá. Isso, que depois virou telefônica. Era outro lá. posto de gasolina, eu morei O pessoal ali. de Itambaracá, que conheceu ou que sabe um pouco da história da família Gomes, né? Que eram os proprietários do posto Paineiras. Temos fotos, inclusive, do posto Paineiras, que era da bandeira Texaco, isso na década de 60 e 70, e do Cine Santa Rita. Né? Cine Santa que Rita. era o cinema da família Gomes lá, Aliás, que hoje é uma casa de cultura. A senhora sabia disso? Não sabia. Lá hoje é uma casa de cultura, tem um pessoal, Marco Antônio, está trabalhando nisso, no resgate, que aqui no Guarujá tem também o Sedom, Guarujá. Tem um rapaz até que está fazendo esse trabalho aí, um tal de Henrique Dias, e lá em Itambaracá tem o Marco Antônio, que cuida dessa parte do resgate. Eu não conheço essa Chama pessoa. Bela Casa da Memória, né, Jéssica? Isso mesmo. Tem no Facebook, quem quiser ver mais detalhes, tem as máquinas do cinema, tem poltrona antiga do cinema, um trabalho bem feito lá em Itambaracá, parabéns. E nós temos quantas fotos ainda, Jailson, da família Gomes, por favor? Não foram todas. Tem, acho que da Igreja Matriz de Itambaracá. Essa, aonde vocês foram todos onde foi batizada uma pessoa muito crismado. importante, né? Onde foi batizada e crismada uma pessoa importantíssima, que é a Igreja São Francisco Xavier, é isso, dona Isaura? Foi isso que ele falou ali. Isso mesmo, é Paróquia São Francisco Xavier. Paróquia São Francisco Xavier, que essa aí mesmo. em novembro de 61 para dezembro foi batizada uma pessoa ilustre lá, né? Henrique Quem que foi? Dias. Então, gente... Tem Maria Rita Dias também. O Henrique Dias e a Maria Rita Dias nasceram Porque no vocês Paraná. Porque a senhora a senhora veio morar no Guarujá e depois voltou para o Paraná. Seu pai fez a loucura de voltar para lá e eu concordei. Bom, porque eu não gostava de morar lá. Aí vocês foram morar na fazenda do Fomos morar na fazenda. Seu pai. Depois meu pai vendeu a fazenda e veio para esse ramo de posto de gasolina, essas coisas ali. Ficamos por ali até vocês crescerem um pouco. Aí nós decidimos voltar para vocês estudarem, porque lá não tinha recurso de estudo assim. Era só um grupinho escolar lá e ainda já era demais. Cidadinha muito pequena do interior. Até hoje, né? E está muito em decadência. E vocês vieram de volta... Aí nós voltamos, fomos morar em Guarujá de novo e ficamos lá até vocês ficarem moços, cada um foi para um lado. Aí o Jorge Dias foi zelador de alguns prédios. A senhora lembra? Uns 5 ou 6. Lembra os nomes? Uns 5 ou 6, eu lembro. Fala aí, vamos ver se a senhora está boa de memória. Noemi, que fica ali em frente ao Banco do Brasil, na Mário Ribeiro. Noemi, ele foi para Alvorada e Miramar. Que fica onde tem o Shopping Rally. Depois ele foi para o Bertioga. Edifício Bertioga, entre o Shopping Rally e o Avelinos, ali na praia. Dali ele foi para o Guaibê. Edifício Guaibê, aquele que tem as baianas, que na verdade é um casal, é um mosaico. Ali ele não foi mais em lugar Brasil. nenhum. Foi o último prédio, né? Que ele foi zelador durante quase 20 anos. Não, moramos... como zelador. No Flamengo ele foi também no edifício Caiçaras. Foi o primeiro. Lá em 57, né? Eu falei o Noemi primeiro, mas eu me enganei. Que o primeiro foi o edifício Caiçaras. E aí, dona Isaura, nesse período que vocês moravam no Guaibê, abriu uma galeria de lojas ali no centro. Onde um dia foi o Grande Hotel, né? Que a senhora conheceu também. Eu conheci o Grande Hotel, sim. Onde trabalharam várias pessoas da família Dias, né? Sim. A Odaíra, a Helena, né? O Jorge Dias. Todo mundo trabalhava ali, porque era o único lugar que tinha para trabalhar. Era o maior polo de emprego da cidade, era o Grande Hotel. Tinha o cassino e o Aí abriu a Galeria Rio Center, em 1977, vocês montaram uma loja lá. Perfumaria. Como chamava? Tracos e Trapos. Perfumaria e boutique, né? Não, mas aí não deu certo misturar as coisas. Eu aluguei a da esquina, em frente ao cafezinho, que ainda existe. A loja 8. A loja 8. Aí a senhora foi dona ali eu fiquei 30 anos, 30 uma boutique anos. e a perfumaria, acabei com ela antes.
uns 6, A perfumaria ela ficou funcionando até 94, segundo as pesquisas do historiador da cidade. Depois não deu mais certo, eu fechei. E aí a senhora ficou com a boutique e depois a senhora se aposentou, entre aspas, né? Sim. E mudou para Miami, é isso? Mudei para Miami. Estou lá. A senhora já está morando em Miami há 20 anos? 25 já fez que eu sou cidadã americana. O Jorge também foi também, junto? cidadã americana. A Maíta mora. Lá moram 2 filhas suas, né? 2 filhas e 3 netos. 3 netos. Quem são os netos? Bianca Luísa, que é a mais velha, que vai se casar agora 28 de janeiro. Rebeca Dias e Henrico Dias. Muito bem. Então a senhora tem 2 filhas e 3 netos lá morando com a senhora. Sim, senhor. Morando por perto, né? Nem todos por perto, moram juntos. A Bianca viaja mais do que passarinho. Os netos estão longe, né? Estão longe. Perto e longe. Perto e longe, porque a Rebeca a gente nunca sabe onde está. E quando ela chega no lugar que chamaram, ela vai. Porque ela é modelo. O Henrico agora também arrumou um emprego que trabalha, eu nunca sei onde ele está. A Bianca é a única que mora e trabalha nos Everglades. Mas viajam também. É. E aqui no Guarujá, voltando um pouquinho, o que a senhora tem de lembrança, assim, quando a senhora se casou em 55, como que era a vida naquele tempinho ali, naquela esquininha da Petrópolis com a Leomil, aquele Guarujá com pouquíssimos prédios ainda que a senhora conheceu? Tinha muito pouco prédio. O que a senhora tem de lembrança, assim? Era tudo casa, tinha ali onde você mora, ali naquele pedaço, tinha um lugar que chamava Comap, não sei. Comap. Tinha o sapateiro, o seu Joaquim, tinha o cartório onde a Lula trabalhava. E ali não tinha muito comércio, não. Acho que aquela padaria da esquina já estava começando a existir. Mas depois foi tudo mudando. Que já começaram construções e foram demolindo aquelas casas. A senhora chegou a usar o trenzinho, né? O trenzinho, último ano de existência dele. Cheguei a usar uns 2 ou 3 anos. O Marcos, quando nasceu, eu vim de São Paulo com ele andou no trenzinho quando bebê. E o pessoal só tem uma lembrança se o pessoal era a favor ou contra ter desativado? Ninguém gostou. O pessoal queria que... Queria que continuasse, mas aí veio o governo Jânio Quadros e tirou o trem. Ele era meio louco, né? Meio não, completamente louco. E ele levou o trem lá para Campos do Jordão, né? Está lá em Campos do Jordão, funciona Olha, até se hoje. Tivesse aquele trem hoje no Guarujá, dava uma certeza de turismo, né? Porque seria mais uma atração, eles não né? incentivavam o turismo naquela época. Parece que queriam se esconder. Seria mais uma atração. Porque lá só aparecia pessoas milionárias, não tinha gente pobre. Eles traziam os empregados todos de São Paulo. A gente pobre que tinha, não tinha cultura nenhuma para poder trabalhar num cassino, numa coisa assim. Não tinha. Era uma coisa de louco. O cassino e o Grande Hotel exigiam um treinamento muito forte. Eles eram muito exigentes. As pessoas tinham que ter assim, uma postura. E o Santos Dumont morreu ali no padrão. O Santos Dumont mas foi bem morreu antes. ali. Bem antes. É. Morreu lá em 32. Isso marcou, infelizmente, marcou a cidade. Eu tinha 1 ano quando ele nasceu, então. Isso marcou a cidade, infelizmente. Deixa eu só verificar aqui como é que nós estamos de fotos, Jailson, para esse segundo bloco. O que ainda falta colocarmos? Já foram todas ainda. Todas? Então, vamos só fechar agora um pouquinho mais, falar um pouco dos seus filhos. Então, a senhora teve o Jorge Dias e a Isaura, 4 filhos. O Marcos atualmente é o dono do restaurante Almari, foi dono da Confecções Maíta. Né? Isso. Aí, todos os seus filhos estudaram, fizeram faculdade, são formados. Fizeram. Você interrompeu a tua devido ao problema que você teve. Você estava no 2º ano, né? De arquitetura. E, infelizmente, tivemos que parar. E aí concluí agora, há cerca de 7 anos, a faculdade de História. Isso, então aí nós fechamos o ciclo, aí, os 4 filhos com títulos universitários, né? Todos que era uma tendência da família, né? Evoluir nessa questão educacional e tal. Aí o Marcos teve essas empresas, a Maíta, como eu disse, está agora com o restaurante Almari.
A Angélica trabalhou em vários lugares aqui no Guarujá, foi professora, Deu inclusive, aula um pouco. Foi professora na prefeitura e atualmente vive em Miami, né? Sim, já há mais de 30 anos. E igualmente a Maíta, que é a Maria também. Rita. Aí casou-se em Miami e tem uma filha que se chama Bianca. E o casal Jorge Dias e Isaura tiveram quantos netos? Vamos lá. 6 netos. 6 netos. Quais os nomes dos seus netos? Bianca, Luísa. A mais velha? Depois... Não, o mais velho é o Igor. O Igor é um pouquinho só mais velho. O Igor, a Bianca, a Rebeca, o Henrico, o Júlio e o Felipe. E o Júlio é o mais novo. O Júlio é o caçula. É o seu queridinho? O Julinho? É meu ídolo. Né? Aí, Júlio, ganhou, hein? Ganhou a avó. Então, nós vamos fechar agora esse segundo bloco, dona Isaura, e vamos voltar no terceiro bloco falando um pouquinho de tudo. Mas, antes de fecharmos esse bloco, eu quero falar um pouquinho da Livraria Edebooks, que é uma das patrocinadoras. Livraria Edebooks Guarujá, basta digitar no seu navegador www.edebooks.net. Vocês vão ter acesso e poder comprar os seguintes livros que eu trouxe aqui para esse momento de eleições da política brasileira. Nós temos o Politizando, um livro desenhado, escrito numa linguagem moderna, direta e fácil para o público jovem ou para as pessoas que ainda têm uma certa dificuldade de entender como funciona a política dentro do Brasil e fora do Brasil. Tenho aqui o meu último lançamento, o Guarujazando. São 60 anos de história no Guarujá. Tá? Então, para quem viveu os anos 60, 70, 80 e 90, eu recomendo bastante. Tem bastante história aqui dessa época, muitos locais, muitas lembranças afetivas, não só minhas, mas das pessoas que viveram aqui no Guarujá nesse período. Tenho também o meu clássico, vamos lá, o História do Guarujá, volume 1, né? São 352 páginas, aborda a história da nossa cidade de 1893 até 1956. Essa é a história da fase urbana. Nós não tratamos de toda a história do Guarujá, que já vem desde 1502, com a chegada dos portugueses aqui na região. Nós focamos na questão da implementação da Vila Balneária, também já da Vila Bocaina, que existia na época, que foi o final do século XIX, e vamos contando várias histórias de várias instituições na cidade até 1956. Então, esse livro aqui, capa dura, uma edição de luxo, recomendo. E, finalizando esse bloco, também com esse livro, O Fidel com a dele e eu com a minha, é uma autobiografia parcial, também um recorte dela nos anos 80, tem muita coisa interessante aqui desse período, coisas que foram coincidentemente acontecendo e que são relatadas nesse livro, que normalmente as pessoas se engajam muito com essa leitura e a fazem em períodos curtos de 1 a 2 dias. É bem legal saber e ser reconhecido por ter escrito esse livro aqui, Fidel com a dele e eu com a minha. Com isso, eu finalizo esse bloco, voltamos já com mais contando histórias. Deixa eu fazer uma correção aqui. Eu falei que o Júlio é meu ídolo, porque ele é o caçula, viu? Eu amo todos. Porque senão o ciúme corre, tá? Ei, puxão de orelha aqui ao vivo, quase que ao vivo. É porque ele é o caçulinha, né? Então a gente acha que ele o que já está falado já está registrado, não tem como voltar. Não importa, eu amo todos. Então é isso aí, pessoal. Vamos a um breve intervalo comercial, não saia daí. Voltamos para finalizar com o terceiro bloco do Contando Histórias hoje com Isaura Gomes Dias. Apoio Cultural, Livraria Edebooks Guarujá. Já está à venda o livro Guarujazando. Guarujazando. Entre histórias, contos, crônicas, causos e mais, o Henrique conta como foi a passagem dele pelo Guarujá nos últimos 60 anos.
E para comprar, basta entrar no www.edebooks.net. Rádio Litoral Paulista. Contando Histórias, com Henrique Dias. Voltamos no terceiro e último bloco da entrevista com Isaura Gomes Dias. E vou começar falando, vocês vão agora com essa belíssima imagem do Cassino Novo, esse quadro de 50 por 70, uma pintura a óleo da artista plástica Nanda Stephanie. Nós estamos fazendo uma rifa desse quadro. Até o momento, já foram vendidas quase que 90%. Faltam 7 nomes apenas da rifa, já mais de 90%. Gente, R$30. Basta enviar um Pix de R$30 para sedonguarujá@gmail.com. Tá? Essa é a chave Pix do Sedom Guarujá. O Sedom é o Centro de Documentação e Memória. Esse quadro que vocês estão vendo aí, ele representa um dos prédios mais emblemáticos que o Guarujá teve nesse período que eles chamavam o Guarujá de Pérola do Atlântico. E nós vamos ficar com uma cópia. O Sedom fica, o ganhador desta rifa leva esse quadro e o Sedom vai ficar com uma cópia para o seu acervo, né? A Nanda fez 2 quadros e um deles ficará como acervo do Sedom. E aí, em cima desse projeto do Cassino Novo, nós fizemos a maquete, começamos a construção da maquete dele. E eu quero agradecer, porque ontem nós conseguimos todos os patrocinadores. São 10 famílias do Guarujá que vão dividir as despesas dessa maquete, que vai ter 1,10 m, 1,20 m de comprimento, por uns 60 a 70 centímetros de largura, mostrando todo o cassino completo, que ele começava na Rua da Praia e ia até a Mário Ribeiro, pela Nami Jafé. E vamos mostrar ali como era o sistema viário daquela esquina, que ele foi totalmente alterado em virtude do calçadão. Então, quero agradecer às famílias do Joaquim Fernandes, do Maurici Mariano, a família Monteiro de Melo, a família Grácia, família Nascimento Opazo, família Amarília Costa, família Cáfaro Alexandre, a família Ferrante Souza, e a família de Jorge Dias. Acho que eu não esqueci de ninguém. São 10 cotas que foram... As pessoas vão dividir as despesas e já estamos preparando para o mês seguinte, assim que nós terminarmos essa maquete, vamos iniciar a maquete do último chalé de madeira do Guarujá. Então, as pessoas que estiverem condições de ajudar nesse projeto, em breve também vamos deixar as informações nas nossas mídias. O Sedom Guarujá está em todas as mídias sociais. Nós estamos no Facebook, YouTube, nós estamos no Instagram, no Kawaii e no TikTok. E temos também um blog. Basta digitar www.sedomguarujá.com. Aí você já cai no nosso blog. Tem várias informações bem interessantes sobre a cidade do Guarujá. As coisas mais representativas dos resgates que nós estamos fazendo nesses 6 meses da existência do Sedom. O Sedom foi fundado, pessoal, no último dia 22 de fevereiro de 2022, e nós já estamos com a documentação completa, já temos o alvará de funcionamento e tudo, estamos agora à procura de uma sede. E para que isso aconteça, nós precisamos ter um apoio das pessoas
com um aporte econômico. Então, nós abrimos o quadro associativo, que é previsto pela Assembleia Geral, né, foi aprovado o Estatuto, é previsto pelo Estatuto, o sócio contribuinte. Então, a partir de R$ 5,00 por mês, você pode fazer essa contribuição, e de qualquer forma que você desejar. O que o pessoal mais está utilizando no momento é o depósito pelo Pix. Tá? Eu vou repetir, sedomguarujá@gmail.com, é a nossa chave Pix. Fazendo o depósito, basta mandar o comprovante para o telefone, está aí nesse cartaz, ó, 996-234-836. Vou repetir, 996-234-836. Então, se você quiser doar R$ 5,00 por mês e não quer ter, assim, ficar todo mês mandando 5, pode mandar 30 pelo semestre, por exemplo. E indicar lá, olha, esse dinheiro aqui é pelo semestre, ou pelo ano, mandar R$ 60,00 pelo ano, ou o valor que você desejar. Se quiser mandar todo mês R$ 20,00, R$ 15,00, você escolhe, você vai receber o número do seu título e vai ficar cadastrado e sendo atualizado com todas as informações. No último dia 1º de setembro, nós fizemos no Roots Bar um evento do Avant Premiere do nosso último vídeo, que é um passeio pelo Guarujá dos anos 1930. E, em breve, faremos mais um Avant Premiere. Estamos produzindo um novo mini documentário, que é um passeio também no Guarujá, em 1938. E é um roteiro de compras, na verdade, está muito bem elaborado o roteiro, com as informações que nós estamos colhendo nas nossas pesquisas, e eu sei como está sendo um sucesso o atual vídeo que está disponível para vocês, inclusive no YouTube. O nosso canal chama-se Histórias do Guarujá, é o canal oficial do SEDOM, Histórias do Guarujá. Esse filme de 1938 será também um sucesso. Então, estão abertas os espaços para os apoiadores culturais. Se você tem uma empresa e quer ser apoiador da nossa próxima produção, entre também em contato com o Henrique no celular, no WhatsApp, melhor dizendo, 996-234-836. 996-234-836. Bem, acho que eu já dei todos os recados. Não dei, lembrei de mais um. O SEDOM, além de pesquisar a história do Guarujá, resgatá-la e preservá-la, está criando agora uma nova modalidade no quesito de educação. Nós criamos o primeiro concurso literário infanto-juvenil da cidade de Guarujá. Então, até o dia 5 de outubro, estaremos recebendo os textos dos alunos matriculados em qualquer escola do Guarujá, seja ela pública ou seja ela particular. Crianças de 10 e 11 anos é uma categoria e crianças de 12 e 13 anos outra categoria. O tema deste concurso é: conte a história da sua família em Guarujá. É muito simples, muito fácil, porque todo mundo tem uma história aqui na nossa cidade. Então, os pais, os avós ajudam os seus filhos ou os seus netos a escreverem esse texto. Envie esse texto para a gente, conforme está previsto no regulamento, que você pode acessar tanto no Facebook, na página do SEDOM, como no Instagram também. E as crianças premiadas, os primeiros lugares vão ganhar um tablet. É isso, Jéssica? Isso. Um tablet para cada criança, um troféu e a medalha de primeiro lugar. Os segundos lugares vão ganhar uma bicicleta e uma medalha do segundo lugar. Os terceiros lugares, nas duas categorias, um skate. E do 4º ao 10º lugar, uma medalha de honra ao mérito. E do 11º ao 20º, um certificado. Então, todo mundo que chegar na final, que nós não anunciaremos o ganhador, a não ser no dia 12 de novembro, no evento, que será no restaurante Almari, aberto apenas para os finalistas e seus acompanhantes. Então, fiquem ligados em tudo isso que está acontecendo no mundo do resgate da história do Guarujá. Tá? Eu quero reiterar o meu agradecimento a todas essas famílias que possibilitaram que a maquete do cassino esteja sendo confeccionada pelo Marcelo Paixão, que é um maquetista premiado em nossa cidade. Ele tem vários títulos de primeiros lugares em concursos a nível nacional e até mesmo internacional.
É isso aí. Agora eu vou terminar a minha conversa aqui com a Isaura Gomes Dias, voltando ao assunto da família Dias. Nós temos algumas erratas, dona Isaura, aqui. O Jorge Dias nasceu em São Simão, né? Alguns dos seus irmãos nasceram em Santa Rita. Na verdade, pessoal, os pais do Jorge Dias moravam dentro de uma fazenda chamada Fazenda Monte Alegre. Era uma fazenda gigantesca que ficava entre 2 municípios, São Simão e Santa Rita do Passa Quatro. Para que vocês tenham uma ideia mais ou menos da localização, uns 30 quilômetros ao sul de Ribeirão Preto, indo pela Anhanguera. Parte dos filhos eram registrados em São Simão e outra parte eram registrados em Santa Rita, dependendo de onde o pai ia, né? Às vezes ele tinha que fazer algum tipo de mandado, assim, né? O trabalho que ele tinha que fazer em São Simão, registrava um filho lá. E nem registrava na semana, como se sabia, 2, né? 3 anos depois. O Jorge Dias foi registrado 7 meses depois. Então, essa era uma errata. E a outra errata, na qual fui interrompido bruscamente ao finalizar o segundo bloco, a dona Isaura está dizendo que todos os netos são queridinhos. Claro, né? que são, imagina. Eu amo todos, nossa. E agora, dona Isaura, assim, para a gente ir encerrando esse bate-papo aqui... Não fica me criticando em público. Te pego de pau. Então, para a gente ir concluindo o nosso histórico aqui, conta um pouquinho mais aí do Guarujá. Antes da senhora mudar-se para Miami, como é que a senhora foi lidando com tudo que foi... A senhora conheceu o Guarujá, como nós já falamos durante a entrevista, em 55... e saiu daqui em 2000, 2002, né? Só foram 40 e poucos anos vendo a cidade se transformar, assim. Do que a senhora tinha saudade do Guarujá antigo? O que a senhora gostava de fazer, assim, socialmente? A gente não tinha, assim, muita vida social, né, Henrique? Porque era um lugar pequeno, uma coisa... A gente tinha criança, não podia sair, ficava só em casa. A vida era completamente diferente da vida que nós temos hoje. Mas era bom, era tranquilo. Você saía na rua de noite, sentava no murinho da praia. E ninguém vinha te molestar em nada. Era uma coisa tranquila. Você podia estar com joia. Totalmente pacata, né? Estava com joia. O teu pai tinha um relógio que valia uma fortuna. Nunca tirou do braço, só tirava para dormir. E nunca ninguém tentou roubá-lo, nada. Agora a coisa virou... Agora está difícil. Agora a coisa virou um caos. Né? Você não pode pôr um anel no dedo. Então aquele Guarujá romântico... aquilo não é... Nossa, o Guarujá era um lugar... A senhora se lembra daquelas senhoras que vinham de São Paulo, né? Nossa, só vinham pessoas iam para o cassino, todas elegantemente vestidas, joias. Todo mundo andava com joias caríssimas. Não tem essas coisas da gente andar sem nada, não esconder celular debaixo da blusa, que agora ele já sabe que você esconde. É verdade, todo mundo sabe, né? Todo mundo sabe, não está tentando esconder mais. Porque ele manda levantar a blusa, né? Esse é caso recente que eu vi em São Paulo. Mas infelizmente é um momento, muito estranho, porque agora, quando eu chego aqui, eu fico meio chocada, porque não era isso que eu vivia aqui. Era uma vida completamente diferente. Eu me lembrei de uma situação aqui. O Marcos Dias casou com a Soraya no cassino, né? Foi o último casamento que aconteceu lá? Foi o último casamento do cassino. Isso foi em 85. Né? 1985. Certa, não me lembro. E no ano seguinte ele já foi demolido, né? Meses depois. Que o Marcos casou em outubro. Não durou mais 2 anos, não. Foi logo, ele já foi demolido. É esse prédio que nós estamos fazendo a rifa. Esse prédio não teria que ter sido histórico ali. Deveria, né? A Casa Grande Hotel também Ele deveria. E vários outros. O Grande Hotel, a estação de trem. A estação de trem a senhora conheceu bastante. Acontece que parece que aqui não preservam muito coisa para chamar o turista. Infelizmente o turista não. Que é novidade na cidade que ele vai, foi criado, apareceu depois de anos. Não tem nada novo. Então, dona Isaura, a senhora morou... Só tem cerca nos prédios, tudo cercado. A senhora morou em frente à estação de trem, né? Morei. Então, essa estação poderia ter sido preservada, hoje é um centro cultural podia ter também. Tudo, podia ter o trenzinho, podia ter 1000 coisas. A Casa Grande Hotel ser um
um museuzinho, o cassino podia ter muitas recordações, mas infelizmente Mas não nós tem estamos nada. nesse resgate, é um dos trabalhos, a proposta do SEDOM Guarujá agora é fazer esse resgate e, graças a Deus, estamos tendo a ajuda de muitas pessoas, muitos amigos. Dona Isaura, nós vamos encerrar agora o nosso programa especial, número 10, lembrando a todos que não foi feito ao vivo, foi gravado, então impossibilitamos 3, 2, 1. Então, ficamos impossibilitados de fazer o sorteio, né? Porque não houve participação de vocês, infelizmente, desta vez, mas é por uma causa nobre, porque hoje eu tive o prazer e a honra de entrevistar a Dona Isaura Gomes Dias, minha mãe, e eu me despeço de vocês. Muito obrigado a todos. Fiquem todos com Deus. Dona Isaura, agora a senhora encerra o programa. Eu agradeço a oportunidade de falar algumas coisas certas ou outras erradas aqui. Mas, infelizmente, eu não moro aqui, eu tenho que ir embora semana que vem. Mas todo ano eu venho fazer uma visitinha ao povo do Guarujá. Adoro o Guarujá. E está tudo bem, tudo ótimo. Meus filhos moram aqui, assim, sempre se escondendo de alguma coisa perigosa, mas está tudo bem. Agradeço ao senhor que está fazendo a gravação, muito simpático, muito obrigada. E é isso. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima. Contando Histórias, com Henrique Dias.